Bom, para fazer a instalação do programa NutriFácil, basta dar 2 cliques no ícone do instalador, inserir a senha de instalação, clicar em avançar, marcar a opção se você deseja que seja criado um atalho na área de trabalho, avançar, instalar. Pressionar concluir, marcando a opção iniciar, o programa já iniciará. Como vocês podem ver, o programa já está pronto para o uso. Bom, agora que o programa já está instalado, vou mostrar algumas funcionalidades disponíveis nessa versão. Inicialmente temos um menu arquivo, que tem a opção para sair. Se você desejar sair, basta clicar em confirmar em sim. Continuando no programa, clica em não. No ícone de ajuda, você tem 4 opções como tutorial, onde terá um playlist de vídeos mostrando como utilizar o programa e também acesso às legislações novas, né? A Instrução Normativa 75 e a RDC 429, ambas da Anvisa de 2020, e também a tabela IBGE, que é a tabela base de dados para fazer os cálculos nutricionais nessa versão. Inicialmente nessa tela você tem que preencher o nome do produto, como eu estou fazendo aqui, colocar o rendimento da formulação em gramas, isso basicamente é quanto rende tua receita, então estou colocando aqui, por exemplo, 1000 gramas, que equivale a 1 kg, selecionar um grupo para a porção, por exemplo, dentro dessa tabela produtos de panificação, você pode escolher o produto que você está montando a tabela nutricional. Por exemplo, aqui eu vou colocar um pão embalado, fatiado ou não, com ou sem recheio. Dentro dessa nova legislação ainda é necessário você especificar qual é a classe para VDR, seja geral ou outras classes, né? Isso aqui faz com que os valores diários de referência sejam diferentes para cada uma das classes. Em algumas situações eu vou colocar geral nesse exemplo, e também selecionar a unidade da porção, né? Que no caso aqui eu vou colocar em gramas. Então essa porção, quando você seleciona dentro do item 3 e 4, a porção aparece preenchida aqui, 50 gramas, também uma medida caseira e a classe VDR que você acabou de selecionar. Algumas situações em que essa porção aqui não está estabelecida dentro da própria legislação, então vai estar um valor aqui para ser inserido. Vamos ver se eu encontro uma opção aqui. Por exemplo, aqui, se você selecionou dentro do item 3 a tabela 1 e o pós para preparar bolos e tortas, e se eu clicar em avançar, por exemplo, ele vai mostrar que que eu preciso informar o valor da porção, a quantidade suficiente para preparar 60 gramas. Então você vai lá e coloca qual é o valor daquela porção de acordo com a especificação mostrada. Tá? Nesse caso aqui eu vou voltar e vou deixar como estava anteriormente, que era um pão embalado fatiado ou não, e vou clicar em avançar. Pode observar que já foi alterado novamente aqui. Quando eu clico em avançar, é informada essa mensagem se você deseja manter a última lista de ingredientes adicionados. Nesse caso não faz muito sentido porque é a primeira vez que eu estou utilizando o programa. Nas próximas vezes que você utilizar, e você já fez alguma montagem de uma tabela nutricional, os ingredientes que você adicionou, eles podem ficar disponíveis para uma nova utilização. Nesse caso, se você deseja manter aqueles ingredientes e utilizar novamente, basta clicar em sim. Se quiser limpar e fazer uma tabela totalmente zerada, né, do zero, clica em não. Nesse caso eu vou colocar em sim para mostrar que a lista de ingredientes está vazia, que é logicamente a primeira vez que eu estou utilizando essa versão aqui que eu acabei de instalar. Bom, nessa tela você vai encontrar as opções para selecionar um alimento da categoria. Tá? Então, na verdade, aqui dentro dessa categoria está todo o banco de dados do IBGE disponível. Você pode selecionar o alimento e informar a quantidade em gramas para ser adicionado naquela tua formulação. Então, imagine que nessa formulação tem 150 gramas de abacaxi. Clico em adicionar e confirma que 150 gramas de abacaxi foram adicionados. A partir de agora, o ingrediente abacaxi está aqui como constando na lista da tua formulação, na lista daquela receita que você está montando na tabela nutricional. Se você quer confirmar qual é o valor ou conferir qual é o valor da massa desse abacaxi adicionado, quando você clica, aparece a quantidade em gramas aqui adicionada. E se você, já aproveitando essa informação, precisar alterar esse valor para, por exemplo, 140 gramas, basta agora pressionar alterar quantidade. E aí é confirmado que essa alteração foi feita. Se você selecionar novamente o abacaxi, ele consta agora como 140 gramas. Se ainda você precisar remover algum ingrediente que você adicionou na sua formulação por engano,
Basta pressionar remover e o ingrediente está removido. Aqui no canto da direita tem uma opção digite para buscar. Isso aqui facilita porque se você precisar procurar algum produto pelo nome, então eu digito o nome e clico em buscar, ele retorna valores semelhantes com o campo que você digitou aqui. Então, por exemplo, eu posso marcar aqui carne bovina e colocar que tem 150 gramas nessa formulação. E ele passa a constar aqui. Agora, deixando essa lista em branco e clicando em buscar, novamente você tem a lista completa da tabela do IBGE. Então, vamos colocar mais um ingrediente aqui, só para mostrar. Nesse caso, eu vou colocar um ingrediente com valor decimal, ou seja, não é um valor inteiro. Então, por exemplo, se eu quiser colocar 180,5 gramas, eu coloco ponto 5 ao invés de vírgula. Tá? Você tem que prestar atenção nesse detalhe. E depois o ingrediente já passa a constar aqui. Qualquer ingrediente que você selecione, por exemplo, esse abacaxi novamente, e eu pressionar o botão para ficar visível, as informações nutricionais disponíveis na base de dados do IBGE passam a ficar disponíveis, ou melhor, visíveis para você nesse campo que eu estou destacando aqui na tela, com a informação do nome, o código e algumas informações nutricionais, como energia, proteína, lipídio, até a vitamina C. Isso aqui pode ficar oculto ou visível conforme o teu critério. Quando você clica em visível, algumas opções ficam disponíveis. Observe que enquanto está oculto, não é possível editar, atualizar ou limpar, mesmo excluir alguns campos. Agora, quando você clica em visível, essas opções passam a ficar disponíveis. O que significa isso? Imagine que, deixa eu pegar um outro alimento aqui, por exemplo, amido de arroz. Ao visualizar as informações do amido de arroz, imagine que na tua formulação você vai usar um amido de arroz de uma marca específica, cujas informações nutricionais, obviamente, serão diferentes dessas informadas aqui, uma vez que essa tabela do IBGE é uma média de várias análises feitas em alguns produtos, nesse caso, por exemplo, o amido de arroz. Então, se você quiser editar esse amido de arroz e colocar como uma marca específica, eu vou alterar o nome do produto, eu vou colocar uma sequência de A na frente e colocar amido de arroz na sequência, e clicar em editar ou criar, ele vai mostrar que o alimento A, amido de arroz, foi adicionado. Por que eu coloquei esse A na frente? Só para que ele ficasse na ordem aqui em primeiro, para a gente localizar com mais facilidade. Mas aqui seria o nome do produto que você acabou de editar. Ele, na verdade, aqui, ele é uma cópia do próprio amido de arroz com todas aquelas informações. Só que agora, em cima desse amido de arroz, ou seja, dessa marca personalizada de amido de arroz, você pode fazer as suas alterações. Por exemplo, o valor de proteína que está na informação nutricional daquele produto não é 3,8, é 5. A quantidade de lipídio não é 3,3, é 3, e assim por diante. Quando você terminar de fazer as alterações, basta clicar em atualizar e as informações nutricionais desse amido de arroz personalizado foram alteradas. Como você pode observar aqui. Tá? Ainda é possível excluir esse alimento que você acabou de adicionar. Ao clicar em excluir e confirmar, esse item mostra que foi excluído com sucesso. Ao tentar excluir qualquer item que seja original da própria base de dados do IBGE, por exemplo, a sábia de filé, pressionando excluir novamente e confirmando, vai aparecer uma mensagem de erro, dizendo que não é possível excluir um item padrão. Ou seja, eu não consigo editar a base de dados original do IBGE, nem mesmo excluir, nem mesmo editar. Como eu vou colocar aqui, 250 e pressionando atualizar, ele vai mostrar que não é possível alterar um item padrão. Mas como que eu faço para alterar um item padrão? Como eu acabei de mostrar com o caso do amido de arroz, ao selecionar o alimento e clicar com outro nome, editar, criar, ele faz uma cópia desse alimento em que você fez a seleção, nesse caso era a aba de filé, e ele está disponível aqui para você fazer as alterações. Tá? Vou excluir aqui. Ainda se você desejar adicionar um alimento totalmente do zero, preenchendo todos os campos, não editando cada um deles, basta clicar em limpar campos e começar o preenchimento, como estou fazendo aqui. Nome,
e aí eu tenho que preencher todas as informações nutricionais. Se eu não preencher algumas informações, como eu estou colocando aqui, vamos mostrar alguns exemplos aqui. Se eu clicar agora para ele editar ou criar, nesse caso ele vai criar esse nome aqui, esse novo produto, ele vai mostrar que todos os valores precisam ser numéricos. O que significa isso? Você deixou campos não preenchidos. Então é preciso preencher todos esses campos para que esse alimento possa ser, no caso aqui, criado. Ok? E depois ele vai ficar disponível na base de dados aqui. Bom, essas eram opções que eu queria mostrar em relação ao item visível, lembrando que todas as informações nutricionais, aqui está destacado, são para 100 gramas do produto. Eu vou adicionar ainda mais alguns ingredientes aqui, só para mostrar que funciona normalmente. E essas informações estão aqui. Agora imagine que você está pronto para gerar a sua tabela nutricional, mas cometeu um erro no preenchimento da tela anterior. Então posso clicar em voltar, conferir se as informações selecionadas nessa primeira tela estavam corretas, como o nome do produto, aqui o rendimento da formulação, que vai impactar nos cálculos nutricionais, assim como o grupo para porção e também o alimento dentro daquele grupo selecionado, classe para VDR e a unidade. Então você faz uma revisão, não é necessário retornar, né? Só estou mostrando aqui que é possível fazer essa revisão ou conferir esses valores ou fazer uma leve alteração. E feito essa alteração ou não, clica em avançar. E nesse caso aqui eu vou manter a lista de ingredientes adicionados, porque ao clicar em sim, esses ingredientes que eu acabei de adicionar, 150 gramas de carne bovina, 180,5 de carne de sol e 152 de agrião, foram adicionados e eles estão corretamente mostrados aqui. Então imagine que daquela formulação que você pretende utilizar, eu coloquei esses ingredientes aqui, tá ok, então eu posso agora clicar em gerar tabela. Quando eu clico em gerar tabela, aparece uma opção pedindo se você deseja salvar essa formulação como um novo ingrediente. O que é isso? Se você clicar em sim, e é o que eu vou fazer agora, essa formulação que você acabou de digitar aqui, de inserir aqui, ela vai passar a constar como um novo alimento dentro daquela lista personalizada, que vai compor a lista junto com os ingredientes da tabela do IBGE. Então eu vou clicar em sim e logo mostro como que isso fica disponível para você. Cliquei em sim, ele vai mostrar que a formulação foi adicionada como ingrediente e o nome é produto_F, então depois a gente tem que procurar esse produto_F aqui no campo de busca. Vou clicar em OK e na sequência ele tem uma nova mensagem dizendo que a tabela foi gerada com sucesso, né? E a localização dela está dentro da tua pasta C, dentro da pasta Nutrifácil PY, que é onde foi feita a instalação do programa, e ainda dentro da pasta tabelas. Tá? Então é lá que vai ser encontrado o arquivo em formato Excel, um editor de planilhas qualquer. Você pode abri-lo e ver as tabelas formatadas com todas as informações nutricionais. Clicar em OK. Bom, nesse momento, o programa está pronto para ser reutilizado. Então você pode voltar, fazer um novo produto, fazer uma nova formação, ou simplesmente fechar. Antes de mostrar a tabela concluída, eu quero mostrar aquele ingrediente que a gente acabou de adicionar, que era um produto_F. Então, quando você seleciona esse produto F e visualiza, as informações nutricionais calculadas para 100 gramas daquele produto passam a ficar disponíveis. Qual é a vantagem disso? Imagine que aquela formulação que você acabou de fazer, você esqueceu algum ingrediente. Então, você não precisa digitar de novo todas as informações de carne bovina, carne de sol, agrião. Imagine que você tem uma sequência mais de 4 ou 5 componentes da tua formulação. Basta você selecionar o produto, né, colocar ele como um ingrediente naquela formulação e fazer a adição dos ingredientes que estavam faltando. Então, por exemplo, eu vou remover esses aqui e vou colocar aqui uma quantidade de 1000 gramas, por exemplo, desse produto F. Ou seja, você está adicionando um produto que, na verdade, ele veio de uma lista de ingredientes, né? Ele veio de uma formulação. Eu vou deixar esse produto selecionado aqui, porque esses valores que estão sendo mostrados nesse campo aqui, eles vão aparecer também na tabela que foi exportada, porque os valores também lá são mostrados para 100 gramas do produto. O programa ele exporta dentro da pasta Nutrifácil PY, dentro da pasta agora tabelas.
Então aqui já consta o arquivo em Excel produto. Eu vou clicar para abrir. Bom, no Excel eu tenho duas abas, isso é importante vocês identificarem. A primeira mostra a RDC 429 e a Instrução Normativa 75, ambas de 2020 da Anvisa, que é então a referência base para os cálculos dessa primeira planilha aqui. Então aqui você vai encontrar basicamente um relatório com as informações que você adicionou na primeira sessão utilizando o programa NutriFácil. Então você colocou o nome do produto, que nesse caso eu coloquei produto, o valor da porção, que era de 50, e você selecionou a unidade em gramas, então ele está mostrando aqui que são 50 gramas. A medida caseira, essa medida caseira você tem que especificar de acordo com o teu produto, né? Quantas unidades ou fatias correspondem ao valor de 50 gramas. Então isso aqui você tem que personalizar. Não tem como eu colocar para vocês. Aqui o rendimento da formulação, que é informação que você preencheu, assim como o valor do VDR, que nesse caso é geral, tá? Foi selecionado. Dentro da porção, você selecionou produtos de panificação e pães embalados. E aqui um pouquinho à direita a gente tem a formulação. Então veja, eu estou criando um produto fictício aqui, que é um pão embalado, e o ingrediente da formulação são esses que estão aqui, não tem nada a ver, não representa uma realidade, apenas uma ilustração. Então tem a carne bovina, carne de sol, agrião e as quantidades que você adicionou no momento lá da utilização do programa. Bom, aqui você vai encontrar todas as informações nutricionais disponíveis para o valor de 100 gramas e também para o valor da porção. Qual o valor da porção? O valor da porção que você inseriu, nesse caso 50 gramas. E o VDR calculado. Então, nesse caso, o VDR geral, ele tem valores de referência para cada um das informações nutricionais, de energia, proteína, lipídios. Então, isso aqui, né, a seleção da classe vai interferir nos valores da porção calculada aqui, do VDR da porção, tá bom? Os valores que não foram preenchidos é porque não tem o VDR recomendado, especificado, tá? Bom, essas informações basicamente agora elas passam a ficar disponíveis ou formatadas de acordo com as referências bases aqui, de acordo com a legislação. Então aqui no canto da esquerda você encontra a tabela formatada no modelo vertical com as informações nutricionais exigidas e também as questões de formatações, arredondamento devidamente atendidas. Então você tem aqui a porções por embalagem, então obviamente como eu comentei, você precisa saber quantas porções representam a tua embalagem e também quantas unidades, ou em termos de medida caseira, representa a tua porção. Você precisa preencher esse X aqui, tá? Esse valor dentro do parênteses aqui e esse Xzinho aqui. E as informações 100 gramas que estão aqui passam a ficar disponíveis, só que agora na forma arredondada corretamente, assim como o valor para 50 gramas, nesse caso que é a porção, e o valor diário calculado de acordo com a classe selecionada. Bom, basicamente as informações são essas, e estão disponíveis aqui, formatadas, né? Tem essa aba chamada RDC 359 e 360 de 2003, que faz referência a essa legislação que ainda está em vigência, né? Na data de hoje, no ano de 2021, no mês de agosto, em que estou gravando esse vídeo, e passará a ser substituído pela nova RDC que eu mostrei na tela anterior. As informações aqui são as mesmas, só que a classe para VDR aqui é um pouquinho diferente, porque para fazer os cálculos da legislação baseado nas RDC 359 e 360 é um pouquinho diferente, não usa aquela informação que você selecionou, então ele vai fazer sempre o cálculo em função de um valor padrão que não está aparecendo aqui para você, tá? Os valores para 100 gramas são os mesmos. Agora, os valores da porção também. O que vai mudar são os valores diários aqui, a porcentagem do valor diário calculado. E além disso, obviamente, está mudando o formato, né? Porque essa tabela aqui, também formatada no modelo vertical, no caso aqui A da legislação, tem uma visualização bem diferente, algumas informações que não estão mais visíveis ou são diferentes a partir da atualização da legislação, mas aqui elas estão formatadas também, então quer dizer que você pode utilizar essa tabela ainda, né, como ela está sendo mostrada aqui, até que haja a completa atualização para a nova legislação, a RDC 429, a Instrução Normativa 75, 2020 da Anvisa. Quando você desejar encerrar
o programa, basta clicar em qualquer uma das janelas que você estiver no xizinho aqui no canto superior direito e confirmar que se encerra. Então, vou clicar em não aqui, vou só avançar e mostrar que aqui acontece a mesma coisa. Nesse caso aqui, vou clicar em encerrar e o programa está fechado. Ele funciona independente da utilização do Excel. O Excel apenas está mostrando o arquivo que foi gerado a partir dos cálculos feitos utilizando o programa NutriFácil.